Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o advogado tributarista Bruno Paiva. Qual o papel do Senado no debate sobre a reforma tributária? Como o novo Código Tributário Nacional afetará estados e municípios? Vamos discutir os principais impactos do projeto no dia a dia das empresas. Ainda, o que muda para os profissionais que atuam nesse mercado? Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Bruno Paiva é advogado. O convidado é pós-graduado em Direito e Processo Tributário. O entrevistado atua no segmento consultivo e contencioso fiscal. E é com o advogado tributarista Bruno Paiva que converso no programa de hoje. Bruno, muito obrigado pelo convite aceito aqui por parte do programa Política da TV Otimista. Muito bem-vindo aos nossos estúdios. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu que agradeço o convite, Erivaldo. Ô Bruno, começando aqui de uma pauta que está mexendo muito com o cenário político nacional. A gente teve uma reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados, muito bem aprovada, diga-se, está agora no Senado. Por se tratar de uma lei constitucional, de uma emenda, de uma PEC, é uma votação bicameral, com quórum qualificado, etc. Essa é a linguagem mais, digamos, brasiliense, né? Isso. E aqui no planeta Terra, assim, em termos práticos, o que é a reforma tributária? Você, especialista na área, apresentando o que vem por aí na reforma tributária, como que você diria, doutor Bruno? Erivaldo, a reforma tributária, ela, mais do que necessária, ela é urgente, né? Você tem uma ideia, hoje, nós temos 26 estados mais Distrito Federal. Então, cada estado ele legisla sobre os tributos de sua competência. Além disso, você tem os municípios, cada um também tendo uma legislação específica sobre tributos também de sua competência. Então, você tem uma complexidade de normas, né? Só para você ter uma ideia, Erivaldo, desde a Constituição Federal de 88, né, por dia é editada 6 novas normas tributárias, né? Que loucura, né? Existe um estudo que mensurou mais ou menos uma quantidade de 1.500 horas que a empresa precisa somente para cumprir obrigações tributárias. Então, isso te dá uma ideia, mais ou menos, da complexidade, né, do sistema tributário nacional. E um custo, né? E um custo absurdo, né? Com profissionais qualificados, né, para fazer esse acompanhamento. E tão somente... repito, tão somente para que aquele contribuinte ele consiga, né, cumprir suas obrigações tributárias. E diante desse cenário de complexidade, a reforma tributária ela é urgente, né? Então, quando você tem ali a reforma tributária com o principal intuito de simplificar mecanismos, é algo extremamente válido, algo extremamente louvável. Só te dando um panorama, né? A reforma tributária ela foi aprovada com esse quórum máximo, né? com ampla maioria, justamente em razão da necessidade de você modernizar essas relações. É isso. Certo. Então, a gente pode dizer que a reforma tributária ela está andando coisa de 30 anos depois, de muitas promessas. Todo governo gesticulava ali, agora vai, e nunca vinha. O fato é que a gente tem uma reforma tributária. No esqueleto geral, assim, de uma forma mais ampla, Bruno, o que existia não vai existir mais? O que vai ser executado em substituição? Nós estamos falando aí basicamente da fusão de alguns impostos, a criação de contribuições, é mais ou menos isso, né? Exatamente. Atualmente, hoje, nesse primeiro momento, a reforma tributária ela foi aprovada no sentido de simplificar e unificar tributos incidentes sobre o consumo. Tá? Hoje, tributos incidentes sobre consumo no âmbito federal, você tem PIS, COFINS e IPI.
Então, esses tributos, eles serão substituídos por um novo tributo, que é o que foi denominado contribuição sobre bens e serviços, né? Por outro lado, sob a ótica dos estados e municípios, você tem o ICMS e o ISS. Esses tributos eles serão unificados em um novo tributo chamado Imposto sobre Bens e Serviços, né? A reforma tributária ela trouxe exatamente isso, um imposto sobre valor adicionado dual. Então foram criados dois novos tributos, substituindo todos esses outros incidentes sobre consumo. Contribuição sobre bens e serviços, de competência federal, e imposto sobre bens e serviços. Entendi. Uma questão mais técnica, eu queria que você comentasse, Bruno. Quando a gente está falando de imposto, a gente está falando do bolo tributário que o governo necessariamente vai ter que dividir com outros entes, enquanto que contribuição é um recolhimento para o próprio ente, no caso para a própria União. Isso quer dizer que, desse ponto de vista, à medida em que o COFINS, né, C de contribuição, né, COFINS, ele vai ser fundido ao imposto, significa dizer que, em tese, essas contribuições, quando deixam de existir, lá na ponta, os outros entes, estados e municípios, eles podem ser beneficiados porque o governo vai deixar de ficar só para si com a contribuição? Pode acontecer isso? Na verdade, o que é que acontece? O que houve, na verdade, foi tão somente uma unificação. Né? Você tem contribuições federais, PIS, COFINS, como você relatou, e você tem um imposto também federal, que é o IPI, né, que é o IPI, que foi substituído pela contribuição sobre bens e serviços. Os estados e os municípios, né, por outro lado, vão suportar, né, vão oferir renda decorrente do imposto sobre bens e serviços, em substituição ao ICMS e ao ISS. Então, veja bem, quando a gente fala aí dessa unificação, né, com atribuição específica, com arrecadação destinada a estados e a municípios, na verdade o que você tem basicamente é essa unificação, como eu falei. Entendi. E do ponto de vista do Senado, a gente tem essa discussão mais legislativa, né, de que a Câmara, enquanto representante populacional, demográfica, né, e o Senado é uma instituição representante dos estados, né? Na sua expectativa, haverá mudanças significativas, já que mexe profundamente com o caixa dos estados? Haverá mudança lá no Senado? Erivaldo, mudanças significativas não. O que você vê, o que nós percebemos, né, e eu venho acompanhando isso desde o início, é que existe um diálogo contínuo com alguns setores da sociedade. Né? No momento que foi aprovado, existe ali todo um contexto, no sentido de que o texto também conseguiria, né, atender às demandas dos Senados, sobretudo dos estados. Existiu também uma discussão com relação à eventual quebra do Pacto Federativo. Porque, veja bem, a partir do momento que você unifica, né, e tira um pouco dessa complexidade, cada estado não pode mais legislar, você vai unificar tudo em um único imposto, que seria o IBS. Argumentou-se, né, sobretudo alguns governadores, olha, quebra da minha competência, quebra do Pacto Federativo. Tá? Então, isso certamente vai ser objeto de uma análise um pouco mais aprofundada pelo Senado. Verificamos o Senado, né, no sentido de provocou órgãos, setores dentro do próprio Ministério da Economia, da Receita Federal, para indicar uma estimativa de arrecadação, né, em que pese, Erivaldo, nesse primeiro momento, não foi tratado nada relacionado à alíquota. Existe ali uma perspectiva de uma alíquota de 25%, 12,5% para a IBS, 12,5% para a CBS, tá? Mas isso, como eu falei, né, será melhor tratado através de lei complementar. Entendi. Mas a ideia do Senado é ampliar um pouquinho os estudos, o debate com relação a isso, exatamente para entender o impacto disso, sobretudo nos estados. Entendi. Inclusive porque há o chamado fundo, né, que vai meio que balizar ali, vai ser uma espécie de câmara de compensação para os estados, né, e através do Conselho Federativo, quer dizer, que há mecanismos e gatilhos para que o que seja aprovado agora não frustre as perspectivas dessa simplificação, né? Não, exatamente. A ideia da criação desse fundo foi justamente tentar mitigar um pouco o impacto disso em razão
não existirá mais né, benefícios fiscais. Ali, né? Não existirá mais benefícios fiscais. O ICMS ele vai deixar de existir, assim como o ISS, e considerando isso, então aquele Estado que tinha algum incentivo fiscal com relação a uma ou outra atividade, ele não vai mais poder tratar sobre isso. Né? Então, a criação desse fundo foi justamente no sentido de mitigar os impactos, né, com eventual perda de arrecadação pelos estados. Exatamente. Não só perda de arrecadação, Bruno, mas também a correlação de forças políticas entre os estados. Por exemplo, aqui o Ceará é um estado pobre que recorre a incentivos fiscais. Exato. Quer dizer que esse novo formato, na prática, segundo os analistas, né, retira o poder, um pouco do poder dos governadores que usavam justamente a política de ICMS, de incentivo fiscal, como um mecanismo político. Quer dizer que, ao deixar de existir, houve esse barulho e aí, para compensar, criou-se esse fundo. É mais ou menos por aí? Exatamente, perfeito. Vou te dar um exemplo. Né? Já no final da votação, foi introduzido o artigo 20 na emenda, né, que trata exatamente sobre a criação de uma contribuição sobre produtos semi-elaborados ou elaborados e autorizando os estados a tributar, né, a criar essa contribuição. Tá? Então, é isso que você falou, né, é justamente para diminuir um pouco do impacto, né, uma vez que não vai mais existir esse tipo de incentivo, a ideia é que haja aí um equilíbrio com a criação desses mecanismos de compensação. Exatamente. Quando eles falam em produtos elaborados ou semi-elaborados, eles estão basicamente querendo separar ali, por exemplo, produtos da cesta básica serão isentos, né? Outros irão para uma faixa intermediária, e ali vai haver a discussão de classificação. O que é semi-elaborado, o que é elaborado, é mais ou menos isso? Por exemplo, tipo produtos supérfluos terá uma sobretaxa? Isso, exato. Você tem ali algumas... Você tem a unificação dos tributos, mas dentro dessas unificações existem algumas exceções. Né? Foi criado aqui o imposto do pecado, uma forma de tratar, que são tributos incidentes sobre bens considerados supérfluos. O coitado do salmão, que sempre é citado, né? O salmão vai ter que ser taxado. Exatamente. Então, você tem a criação desse tributo, você tem uma diminuição dos encargos de produtos considerados essenciais, então, serviço médico, hospitalar, né, transporte público. Isso tudo são exceções que foram previstas justamente considerando a natureza dessas atividades. Né? Então, isso vai ser, obviamente, como eu lhe disse, né, isso vai ser melhor tratado através de lei complementar com relação às alíquotas, eventuais majorações, mas o texto base que foi aprovado, ele é muito claro nesse aspecto. Entendi. Bruno, você é de uma área que lida diretamente com o Estado enquanto ente arrecadador, né? Nós temos um sistema, apesar de complexo, eficiente no sentido assim, de execução do que empresas e cidadãos devem, né, ao Estado, e aí Estado-União, Estado propriamente e municípios. Né? Essa reforma, de alguma forma, vai melhorar ainda mais o poder de arrecadação do Estado? Olha, a perspectiva é que sim. A partir do momento que você simplifica, especialmente, sobretudo, com relação ao cumprimento de obrigações, facilita o contribuinte a adimplir obrigações tributárias, a tendência é que haja um aumento na arrecadação. Claro, se houver uma onerosidade né, com relação a, se eventualmente, além desses tributos, forem criados outros tributos, né, porque, veja bem, aqui nesse primeiro momento que foi aprovado, foi a tributação relacionada a impostos e contribuições incidentes sobre consumo. Entendi. Mas sobre a renda ainda vai ser um segundo momento da reforma tributária. Né? Então, se você alinhar isso tudo, simplificar e, obviamente, onerar, certamente vai ter um impacto na arrecadação. Exato. Inclusive, o Estado brasileiro ele pode ser incompetente em qualquer outro setor. Né? Isso. Nessa área... Nós temos, dizem que temos uma das receitas federais mais
competentes, né, Exatamente. do Ocidente, né? Isso, Erivaldo, só para você ter uma ideia, hoje, quando um contribuinte ele emite uma nota fiscal eletrônica, hoje tudo é eletrônico. Ali na boca do caixa já... Quando ele emite uma nota fiscal eletrônica, o fisco ele já tem ciência de que houve uma operação fiscal ali, né? Ele já tem ciência, o Estado ele sabe. Então, Exato. mesmo que o contribuinte não declare aquilo para o fisco, o Estado sabe que ele vendeu, sabe Exato. que ele emitiu uma nota fiscal. Exatamente. E isso, veja bem, como eu lhe falei, tem um custo para se manter, né? Tem um custo para cumprimento dessas obrigações, né? E com toda essa modernidade, quando você tem uma ideia de simplificação, é algo bem-vindo. Mas hoje em dia, como você disse, é tudo muito amarrado, né? Hoje o Estado, ele de fato tem ciência basicamente de todas as operações que acontecem da pessoa jurídica. Exatamente. Inclusive um colega especialista, colega seu, né, de área de especialização, disse: Erivaldo, é muito simples, se um bar vender meio caminhão de cerveja, o fisco vai chegar e perguntar: cadê a outra metade? Porque Exatamente. você comprou um caminhão de cerveja, né? Só passou aqui então, meio, né? Quer dizer que há esse encontro de estoque com a venda também, né? Há esse encontro de estoque e o interessante é que, além dos mecanismos próprios que os fiscos possuem de aferição disso, o próprio contribuinte ele é obrigado a declarar. Ele é obrigado a indicar quanto ele tem de estoque, o que de fato ele tinha de saldo inicial, o que saiu, foi objeto de venda, foi objeto de devolução. Isso através de obrigações específicas nesse sentido. Né? Por isso que eu falo da complexidade de você tão somente cumprir obrigações tributárias. Isso é muito custoso. É verdade. E se eventualmente, Erivaldo, existe alguma inconsistência com as informações que o fisco tem na sua base de dados, o contribuinte ele vai ser autuado e as multas são pesadíssimas. Verdade. A gente está concluindo o primeiro bloco, doutor Bruno. Eu gostaria de finalizar pedindo para o senhor colocar aqui as suas redes, como que ele encontra, além aqui da TV Otimista no programa Política. Claro. Você pode me encontrar, assim como o nosso escritório, né, na Nelson Williams Advogados. Nós estamos presentes no LinkedIn, no Instagram, tá certo? Meu nome é Bruno Paiva. Bruno, você pode também me encontrar no LinkedIn sem nenhum problema. Tá ótimo. Então, só repetindo o nome do escritório? Nelson Williams Advogados, né? O escritório hoje, ele está presente nas 27 capitais, é considerado o maior escritório full service da América Latina. Perfeito, ficou muito claro. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Daqui a pouco, depois do intervalo, portanto, mais Bruno Paiva. Ele é especialista aqui conosco, nos ajudando a entender como ficará o Brasil, o seu bolso, a vida das empresas depois da tão aguardada e necessária, segundo ele, reforma tributária. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado, Bruno Paiva. Ele é advogado tributarista, especialista na área, nos ajudando aqui a entender como ficará a vida das empresas, o seu bolso, depois da reforma tributária. A gente fala seu bolso, Bruno, porque como você falou no primeiro bloco, estamos tratando da relação de consumo. Depois teremos outras fases da reforma. Você falou rapidamente no primeiro bloco, eu gostaria que você colocasse um pouco mais dessa questão que eu acho muito importante. Não, claro. Hoje, basicamente, você tem os maiores segmentos, né? Os maiores segmentos serão afetados pela reforma tributária. Todos serão, de certa forma, mas o que nós percebemos é que, principalmente o setor de serviços, né, serão afetados, em que pese a gente não poder tratar de alíquotas, né, de encargos de fato, porque, como eu lhe falei, isso vai ser tratado em um momento posterior através de lei, especificamente sobre esses pontos. No entanto, você tem setores de serviços que serão extremamente afetados, o comércio ainda é uma incógnita, tá, Erivaldo? Mas a indústria, no nosso entendimento, talvez seja o segmento menos afetado, especialmente com relação à carga tributária. Entendi. Porque uma peculiaridade, Erivaldo, dessa reforma é a não cumulatividade plena. E o que
que é isso, né? De uma forma bem simples. Você não vai pagar, né? Você vai pagar tão somente sobre a diferença, né? Vai excluir ali da tributação tudo aquilo que já foi pago em cadeias anteriores. Isso é muito interessante. A chamada bitributação? É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Porque a não cumulatividade basicamente é quando você tem ali, olha, eu quando arco, né, quando eu compro um produto, eu arco por ele, pelo valor total da nota, quando eu compro. No entanto, quando eu vou revender, eu pego um produto e vou revendê-lo, eu também pago tributo sobre aquela venda. Né? Logicamente, não há de se falar em uma cobrança dupla, por assim dizer, tanto na entrada quanto na saída. O fisco, de fato, ele vai querer ali, é a diferença disso. Né? Diferença entre minha entrada e minha saída, é isso que a gente chama de não cumulatividade. Entendi. Um carro fabricado no interior de São Paulo e vendido aqui no Ceará, como que ficaria? O Estado de São Paulo recolhe lá a produção e a venda fica aqui para o Ceará, é isso? É mais ou menos isso. Isso é uma questão um pouquinho mais complexa, especialmente se a gente for falar sobre reforma tributária, porque, como eu lhe disse, nós não sabemos, né, como é que vai ser as regras relacionadas à tributação. Só para você ter uma ideia, hoje, a título de ICMS, além desse encontro de contas que eu tratei agora, né, como não cumulatividade, a gente também fala de ICMS substituição tributária, que é aquele ICMS que é recolhido lá na fonte, lá no primeiro da cadeia, diferente de todas aquelas operações posteriores. E aí, puxando um pouquinho para a reforma tributária, como é que isso vai se dar? Como é que se dará essa questão da não cumulatividade plena, né? Em uma indústria, como você falou, que recolhe o imposto, né? Naquela primeira operação, de todas as outras, como é que se dará isso, a não cumulatividade plena? Por isso, Erivaldo, que retorno aqui, eu acredito que o setor de serviço ele vai ser o mais onerado. Porque o setor de serviço, basicamente, você não tem insumo. É um escritório de advocacia, por exemplo, qual é o insumo que ele tem? Papel hoje nem tanto, né? Hoje tudo é eletrônico, então nem tanto. E em razão disso, você pode haver aí um acréscimo, né, na tributação que esse segmento suporta. Entendi. No primeiro bloco, Bruno, a gente falou sobre o impacto da reforma na vida das empresas, né? Você é de um escritório que atua em todo o Brasil, que é inclusive o responsável pelo departamento, digamos assim, na prática, né? Dessas questões ligadas a tributo, só que estamos num país em que cada estado, como a gente falou no início, né? Cada estado tem seu modus operandi, tem ali seu nível de tratamento quando diz respeito ao ICMS, né? Como é que um escritório igual a esse ao qual você pertence vai lida hoje, né? Com tanta diferença entre os estados, já que vocês atuam em todo o Brasil, e qual a perspectiva para frente quando tudo, digamos, ficar mais simplificado? Hoje em dia, você precisa ter ferramentas tecnológicas para acompanhar as mudanças na legislação. Como ele disse, a legislação atualmente ela é muito complexa. Então, você tem leis gerais, você tem decretos que tratam sobre essas leis, você tem atos infralegais, normas, você tem interpretações dos fiscos quanto a determinadas situações. Então, olha a complexidade. Então, o que é necessário hoje? Sobretudo, investir em tecnologia. Né? Então, se você precisa, de fato, ter ferramentas tecnológicas para te dar uma informação precisa, de forma rápida, justamente para acompanhar a evolução disso tudo. Sobretudo, considerando as operações dos nossos clientes, né? Que são operações complexas. Entendi. Para fazer aqui uma imagem, você é o responsável por esse setor lá no seu escritório. Aliás, lembra que o nome do escritório? Nelson Williams, Advogados. Pronto. O CEO diz, Bruno, vai em estado tal resolver lá ou intermediar lá um conflito no atendimento. Aí você pede a pasta, aí me dá a pasta de estado tal, para eu lembrar como que as leis tributárias são lá. Acontece uma situação mais ou menos assim? Acontece. Já que cada estado é diferente. Exatamente. Como ele disse, existem muitas normas inclusive infralegais, entendimento sobre determinadas aplicabilidade daquelas normas. Né? Então, citando o seu exemplo, nós nos valemos de tecnologia para entender, né? Fazer ali, verificar como se dá a tributação em determinadas situações, a legislação atual, porque muitas vezes existem diversas mudanças no decorrer do ano com relação a entendimentos dos fiscos, né? E isso gera também uma insegurança jurídica. Exclusive, Erivaldo, é um ponto que a reforma
quer trazer. É trazer segurança jurídica para as operações, né? Para fazer com que o investidor ele se sinta mais tranquilo em investir aqui no nosso estado, no nosso país, sobretudo. E exatamente porque atualmente, considerando esse que até nós chamamos de manicômio tributário, tá? Demanda muito estudo por parte das assessorias, investimento em tecnologia para acompanhar a evolução disso tudo. Então, quando existe uma tendência de simplificação, é algo muito válido, é algo muito louvável. Entendo. Haverá a possibilidade de um empreendimento deixar de ter, por exemplo, uma consultoria permanente para fazer ali trabalhos pontuais à medida em que esse sistema for simplificando? Olha, eu te digo assim, pelo menos nesse primeiro momento, eu estava estudando o texto que foi aprovado, existe um período de transição. Nesse primeiro momento, Erivaldo, nós iremos lidar com 2 sistemas tributários, porque você vai ter ali o sistema atual... Que roda atualmente. Roda atualmente, cumprimento de obrigação acessória, SPED e tudo mais, e também as empresas precisarão conviver, né, com o cumprimento de obrigações relacionadas aos novos tributos, Entendi. IBS e ICBS. Então, eu acredito que o trabalho dos consultores, das assessorias, elas serão até ampliados. ampliados nesse sentido, especialmente nesse momento de transição. Esse momento vai até 2032. A ideia é que haja aí uma extinção dos tributos incidentes sobre o consumo após esse período, né? Um pouquinho até mais por parte do IBS, ICMS e ISS, justamente em razão do Pacto Federativo, né? Essa questão que envolve os incentivos fiscais, por isso que o período de transação para esses tributos foi um pouquinho maior, mas a ideia é que o ICMS deixe de existir a partir desse momento. Entendi. Há algum tipo de efeito, vou chamar aqui de efeito retroativo, por exemplo, estamos em 2023, daqui a 2 anos alguém vai colocar uma empresa, ele já entra nas regras que foram aprovadas ou tem que seguir obedecendo as que estão em transição? Como é isso? Assim? De acordo com o texto, o momento de transição ele vai existir dessa forma, né? Então você é uma empresa que ela vai começar suas atividades, ela obviamente no meio da transição, né? Isso, no meio da transição, como é o seu caso, aí, seu exemplo, ela vai precisar sim observar as regras existentes naquele momento e as para frente, para frente, exatamente. É como você falou, vai ficar mais complicado mesmo. Né? Mas claro. Em um segundo momento, né, já quando de fato a gente tem ali a efetiva, né, aplicação do IBS e da CBS, a ideia é que haja sim uma simplificação. No entanto, ainda é muito cedo, sabe, Erivaldo? Por quê? Em que pese você ter aprovação na Câmara, o texto ainda vai ser votado pelo Senado. Existem questões que serão melhor aprofundadas, estudadas, propostas. Provavelmente esse texto vai voltar para a Câmara para sofrer alterações. A gente não sabe como é que se dará a legislação que regulamentará essas questões. Claro. Então, tudo ainda precisa ser melhor alinhado e aí sim a gente tem um panorama mais assertivo. Entendi. O escritório ao qual você é vinculado, ele atua em segmentos variados? Há um segmento em que há um maior perfil de cliente? Como é mais ou menos assim? Hoje a Nelson Williams, como eu lhe falei, é o maior escritório full service da América Latina. Né? Nós estamos presentes em todas as capitais e atendemos todas as necessidades das empresas, sobretudo. Né? Desde do tributário, né? Direito civil, trabalhista, aduaneiro. Então, nós conseguimos prover uma assessoria jurídica ampla, né? E mais ainda, considerando que o nosso escritório está em cada estado, a gente consegue observar as peculiaridades de cada estado. A realidade aqui do estado do Ceará, né, aqui de Fortaleza, é diferente da realidade de São Paulo, de Minas Gerais. Né? Então, isso é uma característica positiva do nosso escritório nesse sentido, porque em que parece ser um escritório que atua nacionalmente, ele consegue observar as peculiaridades de cada estado. Né? A equipe hoje, nós temos aqui no Ceará, por exemplo, é uma equipe formada, né, por advogados, estagiários e consultores, todos aqui, né? Aqui do estado do Ceará, o que é interessante. Eu perguntei sobre essa segmentação para perguntar em seguida o seguinte, qual o ramo da economia, né, em que a reforma tributária ela é mais danosa
do ponto de vista de investimento daquele segmento para manter ali as planilhas tudo ok, para o fisco ficar ali satisfeito, digamos, né? Qual é o setor? Porque, para a gente ter uma ideia de como que essa reforma tributária vai impactar positivamente nos custos das empresas. Não, claro, claro. Olha, se você for analisar hoje um contador, né, que você arca mensalmente com aquele contador, para ele tão somente cumprir obrigações relacionadas a questões tributárias, né? Ou mais ainda, diante de eventual complexidade, né? Você contrata um advogado para analisar questões até antes mesmo de eventuais passivos, né? Eventuais problemas com o fisco. Então, certamente, o setor da economia ligado a questões financeiras, econômicas, contábeis, né, certamente serão os mais demandados nesse sentido. Né? Pela própria natureza Pela própria natureza, exatamente. Do setor, né? Hoje, o advogado, o contador, ele faz um papel até um pouco de gestor, né? O que a gente chama de contabilidade gerencial, né? Exatamente para você prover melhor, né, para o gestor informações para que ele consiga tomar a melhor decisão possível, considerando essas alterações, considerando a legislação vigente, considerando o entendimento, puxando aqui para o tributário, entendimento do fisco sobre determinadas relações. Por isso, a necessidade de você manter sempre acompanhamento desses profissionais. E esse acompanhamento, até mesmo como caráter preventivo, pedagógico, olha, não vá aqui que lá na frente não vai dar certo, né? Principalmente. Aqui no nosso país, a gente tem um mau hábito de só buscar um advogado, um profissional mais qualificado quando a gente já tem um problema. E a ideia é justamente o contrário. Você conseguir prever, verificando ali de forma detalhada, colocar uma lupa no teu negócio, né, entender eventuais problemas futuros, né, de interpretação. Imagina essa situação, que a gente está falando de reforma tributária, a gente vai ter um período de transição, você vai ter já existe uma série de obrigações acessórias que eu preciso cumprir para tão somente pagar o meu imposto, o meu tributo, e novas questões que a gente não sabe muito bem como é que vai ser tratada. Então, precisa sim, eventualmente, quando você coloca ali um profissional mais qualificado, né, você consegue se antever esse tipo de problema. Entendi. E no setor público, as famosas contas de governo e contas de gestão, geralmente os tribunais de contas, eles fazem ali uma aprovação com ressalva, e aí vem um aliado e diz, olha, essas ressalvas são atecnias, né? Que é uma expressão que eu acho interessante, que não quer dizer na prática nada, quer dizer que foi um erro, só que foi apelidado de forma mais suave, né? Do setor privado, às vezes, não tem esse jeitinho, né? Não tem esse a regra é mais dura, né? A regra é mais dura porque o mercado ele é implacável. Né? Hoje, mais uma vez, trazendo aqui um exemplo do tributário, eventualmente, quando você simplesmente deixa de cumprir uma obrigação, e eu não estou te falando da obrigação de pagar um imposto, estou falando da obrigação de simplesmente você mostrar para o fisco que aquele imposto ele foi recolhido e foi apurado da forma correta, que a gente chama de obrigação acessória. Uma multa pode chegar a superar o valor do próprio imposto. Ou seja, além de recolher, tem que mostrar que recolheu. Tem que mostrar. E mostrar que foi feito da forma correta. Olha o quanto isso é interessante. Então, veja, e oneroso para a empresa. Extremamente oneroso. Então, muitas vezes, o Erivaldo, quando você tem uma situação em que cria-se um passivo, é lavrado uma auto de infração, muitas vezes o valor da multa é muito superior até o valor do imposto, tá? É algo que muito provavelmente seu negócio não vai conseguir suportar. Ninguém espera. Você está aqui, leva uma multa absurda, altíssima. Né? Então ninguém espera. Então o mercado é implacável nesse sentido. Exatamente. Inclusive muitas empresas, há até uma estatística para isso, né? De que muitas empresas elas entram em decadência no terceiro, quarto ano, se não tiver esse suporte aí, né? Exatamente. Nos primeiros 5 anos são fundamentais na sobrevivência das empresas. Existe exatamente uma estatística nesse sentido, que a maioria das empresas não consegue suportar os 5 primeiros anos, né, desde quando começam, né, a operar. Essa questão fiscal ajuda a explicar essa estatística? Certamente. Certamente. A questão fiscal ela é muito complexa. Hoje, quando você entende, vai montar um negócio, por assim, vai empreender, a questão fiscal ela é muito latente, né? Ela entra ali na conta, né? E
quando você vê aí uma reforma tributária no sentido de simplificar operações, em pese, reitero, eu não acredito que a reforma tributária ela vai desonerar, né? Talvez para alguns segmentos, como eu te falei, talvez a indústria, né, ela seja desonerada, mas nós não acreditamos nisso. Mas só um esforço no sentido de simplificar obrigações é algo muito interessante. Perfeito, Bruno. Ficou bastante claro. Vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui no programa Política na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política, que recebe hoje Bruno Paiva. Ele é advogado tributarista, aqui conosco, dissecando os principais pontos da reforma tributária. Também já falamos de perspectivas, né, de como poderá ficar depois dessa aprovação histórica, né? Pode-se falar assim, não é isso? E antes de a gente seguir, eu gostaria que você repetisse suas redes sociais e o seu escritório, para quem não anotou da primeira vez, por favor. Claro, você pode achar Nelson Williams Advogados no Instagram, no LinkedIn. Botando no buscador, chega lá, né? Chega lá, Bruno de Mesquita Paiva, é o meu LinkedIn, pode me adicionar, eventualmente precisar esclarecer algum ponto, enfim, nós estamos à disposição. Legal, Bruno. O perfil profissional do advogado tributarista vai mudar com a reforma tributária? Olha, vai impactar o currículo, por exemplo, acadêmico? Olha, veja bem, eu costumo dizer que o nosso país, ele é algo que é um pouco imprevisível, né? Não é para amador, né? Não é para amador. Então, quando você tem uma reforma tributária e quando você tem ali algo ainda que ainda precisa ser alinhado, precisa ser melhor esclarecido, certamente o profissional ele precisa ficar atento. Então, ele precisa se preparar no sentido de entender o quanto daquilo ali pode impactar no negócio do seu cliente. Então, sim, eu acredito que pese, a gente está falando aqui de simplificação, né, diminuição ali de operações e tudo mais, se faz necessário um acompanhamento contínuo das alterações. Existem questões que podem ser objeto de judicialização, Erivaldo. No início da nossa conversa, eu falei sobre a autorização que está contido no texto, né, para os estados tratar de tributos sobre produtos elaborados, semi-elaborados. Isso pode ser objeto de judicialização, né, porque existem alguns questionamentos, enfim. Então, o profissional precisa estar preparado... Do nível de legislação, para entender, né, a aplicabilidade disso, né? Questão da não cumulatividade plena, questão que envolve, o ICMS hoje é ST, paga lá no início da cadeia para todos os outros. Como é que a reforma tributária trata a não cumulatividade nesses casos? Então, isso precisa de um acompanhamento de perto. Entendi. A gente pode vislumbrar que os currículos acadêmicos, no caso, tanto da graduação como da pós, já devem estar ali aguardando o que vai sair para atualizar a grade, né? Certamente. Eu acho que a reforma tributária não é um tema novo, é um tema antigo. Certamente no ambiente acadêmico, e eu mesmo já participei de diversos fóruns e tudo mais, isso foi muito discutido. O conceito que envolve o IVA, que é o Imposto sobre Valor Adicionado, que é exatamente o que a gente tem aqui na reforma tributária, é algo que já vem sendo tratado e discutido e proposto, né, por doutrinadores, enfim, já há bastante tempo. Então, esse tema, ele sempre está ali no ambiente acadêmico, né, e, obviamente, dentro do ambiente negocial também. Entendi. O estudante de direito, Bruno, geralmente corre léguas com receio do direito tributário. Eu digo isso porque eu conheço, assim, os relatos são hilários alguns, né? A presença do direito tributário na grade do curso como um todo, ela deveria ser mais presente, ter mais peso, mexer mais com a cabeça do aluno, porque é uma área, inclusive, muito promissora, salvo engano, né? Isso é muito importante, né? Hoje, tudo que você vai comprar, qualquer operação financeira, enfim, você tem
de certa forma, o impacto tributário. Você vai comprar ali um bombom, você vai comprar um sonho de valsa, até brinco dessa questão do sonho de valsa, acho até que você sabe dessa história, que o sonho de valsa, ele era bombom de chocolate, né? Isso. E tinha um IPI, incidente né, em cima do bombom de chocolate. E aí, não, vamos transformar em wafer de chocolate, né, alterar um pouquinho a embalagem para ter a desoneração, né? Isso, inclusive, vai deixar de acontecer com a perspectiva que deixa de acontecer. Então, respondendo ao teu questionamento, quando a gente fala de todas as operações, o tributário está muito presente nisso, as operações fiscais estão muito presentes. E é interessante que as pessoas procurem entender o quanto aquilo ali afeta na vida delas, né? No orçamento familiar, né? O quanto ela paga de tributo. O cidadão que vai ali no final do dia tomar sua cervejinha, quanto é que ele paga de tributo, né? A mamãe que leva a criança para comprar um sorvete, aquilo ali impacta no dia a dia das famílias. Então, quando você tem ali um interesse da sociedade, sobretudo no ambiente acadêmico, dos estudantes, sobre esse tema, é algo muito bom, muito louvável, né? Justamente para que a gente consiga acompanhar de perto essas alterações. Entendi. Então, é saber, nem que seja um pouco, para o não especializado, pode ajudar, inclusive, na educação financeira, né? Muito, muito, muito. No meu caso, eu sou contador também, né? Então, lá ainda no curso de contabilidade, lá atrás, ali no início dos anos 2000, exatamente considerando essa complexidade, procurar entender, olha, vou no supermercado, nossa, tá caro isso, né? Isso aqui tudo é tributo. Me surgiu essa vontade de procurar entender um pouco mais a fundo o direito tributário. Eu acho que é isso que precisa ser suscitado, né? Nos estudantes. Não é um bicho de sete cabeças, em que pese a complexidade da nossa legislação. Entendi. Países, Bruno, que adotam ali aquele sistema de explicitar na nota, no ticket de compra, quanto que o consumidor pagou em tributo, isso ajuda a educar ou é só peça de publicidade do governo? Não, eu acredito que ajuda a educar sim. Deveria existir aqui? Na verdade, até existe. Existe hoje muito pouco e é aproximado. Olha aqui, né, você não tem ideia exatamente quanto é que arca ali. Você tem ali um percentual na nota, um valor ali, valores aproximados. Nós temos ciências exatas, ciência exata do que você está pagando, né, de tributo. Então, isso é, sobretudo, uma questão de transparência. Exato. E né? temos tecnologia para isso? Temos né? tecnologia para isso. Temos tecnologia para fiscalizar, para arrecadar, também temos tecnologia para prover essas informações. Entendi. Você falou que também é contador. Isso. Eu ia perguntar, ainda bem que você passou essa informação antes, era justamente sobre esse mercado. Vamos chamar aqui, de uma forma até grosseira, de mercado de reserva, né? Há essa briga, esse embate entre advogados tributaristas e contadores, ou cada um no seu escritório tem o seu quadrado, tem o seu escaninho ali? Não, de forma alguma, de forma alguma. A contabilidade, ela é muito importante. A contabilidade, ela é mais do que tão somente recolher, apurar e pagar imposto. A contabilidade é uma ferramenta... Não é só preencher formulário, não. De forma alguma. A contabilidade é algo extremamente interessante para a tomada de decisão. Né? Quando hoje você pega um contador que elabora um balanço, elabora uma demonstração contábil, financeira e faz aquela análise para entender ali índice de solvência, índice de liquidez. Isso é um papel do contador. E ele consolida essas informações e leva para o gestor, é extremamente necessário. Né? Ao mesmo tempo, eu entendo que a contabilidade e o advogado, né, sobretudo o advogado tributário, eles precisam caminhar lado a lado. Porque uma coisa tem impacto direto na outra. Né? Um escritório de advocacia demanda serviço de contador? Ou é só pontual, como consultor, alguma coisa assim? Na verdade, porque tem um escritório também. São objetos distintos, né? São objetos distintos. Você tem ali um contador para prover essas informações, né? E o advogado para esclarecer também sobre a tomada de decisão, esclarecer um ponto na legislação. Obviamente são atividades distintas, né? Mas se faz necessário um contato direto entre o contador e o advogado. Entendi. No seu currículo eu vi lá contencioso fiscal. O que é isso, assim, num português de fim de dia, assim, num papo mais Claro. Informal. Imagina, Erivaldo, que você tem uma empresa, tá? E a sua empresa, você tem a plena convicção de que você paga seus tributos corretamente, de que você apura tudo de uma forma certinha, legal. E um belo dia, você recebe uma cartinha de uma autuação que muitas vezes sequer
você sabia que estava sendo fiscalizado, né? Porque hoje em dia, Arivaldo, considerando a modernidade das relações, tudo é muito eletrônico, o fiscal ele não vai, antigamente ele ia lá na tua empresa, hoje em dia não, é tudo feito de forma eletrônica, pela internet e tudo mais. Então você recebe, olha, nossa, isso aqui está errado, essa carta aqui, essa multa, por que eu pago? Eu pago tudo certinho. Então, muitas vezes, para evitar, né, determinados abusos, né, você precisa ali, de fato, impugnar, apresentar uma defesa, né? Por quê? Porque é para afastar eventuais injustiças fiscais. E o contencioso não perder prazo, etc. Né? Exatamente, o contencioso é exatamente isso. É uma situação em que existe um litígio com o fisco, pode ser um litígio administrativo ou judicial, e se faz necessário a atuação ali de um advogado para acompanhar isso, né? Além disso, é uma questão que envolve também oportunidades. Erivaldo, considerando a complexidade da legislação tributária, existem brechas. Eu dei um exemplo aqui do sonho de valsa, né? Então, quando você vislumbra essas brechas, considerando ainda também interpretações dos fiscos quanto a determinados fatos, você consegue enxergar oportunidades. E aí é onde entra a necessidade de você judicializar ali uma demanda para fazer valer o seu direito. Entendi. E Bruno, e a cabeça do empresário? Você tem empresário, às vezes, de primeira viagem, você tem empresário que é herdeiro aí na segunda, terceira geração, às vezes o negócio já está profissionalizado, né? Isso. Como é, do ponto de vista do direito tributário, do escritório, da sua expertise, como que está a cabeça do empresário hoje, na média geral aqui do Ceará e de alguns estados que você conhece? O que eu vislumbro é que, de fato, hoje o empresário está muito antenado, né? Ele está realmente querendo modernizar o seu negócio, né? Buscar ali assessorias especializadas. Desembarca a tecnologia, exatamente. Né? Por quê? Porque o mercado é implacável, Erivaldo. Então, aquele empresário que ainda tem ali um costume, né, algo mais arcaico, mais tradicional, ele acaba ficando para trás, porque a concorrência não espera. Né? Então, o que eu vislumbro, o que eu vejo, é uma evolução nesse sentido. Né? Então, é exatamente isso, né, que você falou. Hoje o empresário ele precisa ter essas informações, a pronta entrega, né? Então você tem uma série de complexidades e aí se faz necessária essa modernização. Agora, a gente está falando de faixas de negócio, né? Você está falando do médio negócio, do grande e o pequeno ali, por exemplo, eu costumo usar esse exemplo como assim, de uma forma mais jocosa. E a lanchonete Dois Irmãos, precisa ter essa perspicácia? Precisa. Você sabe por que precisa? Porque a lanchonete hoje Dois Irmãos, ela pode ser uma grande rede de fast food amanhã. E como é que ela vai fazer isso? Ela precisa entender quanto ela está distribuindo dinheiro, dando dinheiro para o governo, para o fornecedor, tudo mais. Então ela precisa ter ali certeza, né, com relação às suas operações, orçamento. Né? Olha que interessante, a gente fala muito de reforma tributária. Hoje, a maioria das empresas no país estão no Simples Nacional. O Simples Nacional é uma forma, né, simplificada, né, obviamente, de recolher tributos. São os optantes, né, geralmente, o MEI, né? Exatamente. Né? E, aparentemente, né, nesse primeiro momento, você não vai ter uma repercussão para esses contribuintes, né, para essas empresas que estão no Simples Nacional. No entanto, considerando que você vai ter uma extinção do ICMS, uma extinção do PIS, da COFINS, do ISS, pode ser que haja aí algum tipo de alteração com relação ao recolhimento desses tributos, porque no Simples, dentro de uma guia que a gente chama DAS, estão todos esses tributos. Então pode ser que haja algum tipo de repercussão. Mais uma vez, volta a necessidade de você manter um profissional atento, porque imagina algum tipo de alteração que pode trazer alguma oneração, né, no Simples Nacional. Entendi. Inclusive, voltando aqui um pouquinho, quando você fala que hoje o pequeno empreendedor, o responsável pela lanchonete Dois Irmãos, né, pode ser o dono de uma rede, né, no futuro, ele tem de estabelecer uma base para poder começar a pensar em escala. Né? Exatamente. Se não tiver o alicerce consolidado, ele não vai conseguir pensar longe, né? Exatamente, por isso que se faz necessário você ter esse acompanhamento. Hoje o mercado é implacável, então se você não tem essas tecnologias à sua disposição,
infelizmente você vai ser colocado para trás, né? Então, para a gente concluir aqui o bloco e o programa, Bruno, a gente pode dizer que o direito tributário, no que pese ser aquela coisa que o estudante, que o profissional fica ali meio arredio, acaba sendo um instrumento de crescimento de negócios, né? Sem sombra de dúvida. É um instrumento de gestão. Uma ferramenta que... Preventiva também, né? Preventiva, né? Uma ferramenta também combativa. Você falou sobre litígio, né? Sobre contencioso, existem injustiças. Então, você precisa debelar esse tipo de fato, né? Então, o direito tributário, nesse sentido, claro, o direito tributário é algo muito mais amplo, mas dentro de uma visão negocial, ele é muito importante. Perfeito, Bruno. A gente gostou bastante aqui da sua presença. Apareça outras vezes, tá bom? Um prazer. Gostaria de lhe agradecer profundamente, ter trazido aqui um pouco da sua experiência para dividir conosco. Nas suas despedidas, você pode enfatizar algum ponto que queira destacar e, se também quiser, coloca aí suas redes sociais. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer sobre um tema tão importante, né? É um tema que está em evidência, me colocar à disposição para vir outras vezes, com prazer, tá? Mais uma vez eu queria deixar registrado aqui as redes sociais do escritório, Nelson Williams Advogados, a gente está lá no Instagram, está no LinkedIn, o meu LinkedIn também, Bruno de Mesquita Paiva, vocês podem me procurar para tirar dúvida, com prazer vou atender todos. Legal, Bruno, muito obrigado mais uma vez, boa sorte aí na caminhada, parabéns. Prazer é meu. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.